Programa de Atividades para 2014, Orçamento para 2014. Segundo me consta, o orçamento, mesmo já com valores, parece que ainda não está pronto. Depois, no número 3, alteração dos estatutos. Está pronto o orçamento? Número Não tem. 4. Não. O orçamento eu não diz. Agora o senhor o plano Não está de para atividades, 2014. não é? Então esqueceu-se de agrafar. Pois esqueci-me Quarto de ponto. agrafar aí. Mas pode-se. Para ver se vou ali no instantinho ao escritório buscar. Quarto ponto, Não estava eleição aqui para os no- órgãos sociais da Associação. Quinto ponto, tomada de posse dos novos órgãos eleitos nesta Assembleia, se é que vão ter a maioria da votação. Também tem que se pôr sempre 3 hipóteses, não é? O empate, a O derrota, veto mesmo. o veto. Veto contra mim. Radical. Na contestação desta convocatória, que teve início no dia 14 de maio de 2014, portanto, consideramos que está dado início aos trabalhos desta Assembleia Geral. Eu, de contabilidade, não tenho que dar grandes explicações, porque a gestão da Associação Gandaia é da responsabilidade da direção, e os senhores têm aí o relatório de contas, aquilo que se esperava. Relatório de atividades de 2013. Não, passou. 13. Haja respeito. Pela Assembleia. Isto é mais uma conversa em família. Não tenho dúvida. Do que propriamente uma Assembleia daquelas que vão demitir os órgãos sociais e não fizeram. Isto aqui é uma família, assim mesmo. Sem dúvida. Eu ainda não pedi desculpa pelo meu atraso e pelo meu bocado afastamento nestes dias, porque tive uma semana fora. E convenci-me que a Assembleia era para as 17. 17. Mas ainda vinha horas. Pronto, agora esperamos então comentários da Assembleia. As informações dadas terão de ser dadas por quem fez a gestão dos eventos, de toda a atividade, enfim, da Associação. Aqui penso que o Presidente da Direção ou o Vice-Presidente terão algumas informações. Sou eu que darei as explicações. Então, Sr. Presidente. Portanto, as explicações estou à espera que me as digam. O que eu vos posso dizer é que, efetivamente, o ano correu sem grandes percalços em termos financeiros. Foi feita sempre uma gestão de antecipação, ou seja, tentando sempre garantir valores que, durante 2 ou 3 meses, pudessem nos dar algum conforto para algumas situações que existiram de falta de liquidez. Fazer uma ressalva de que, embora aí o resultado final apareça como negativo, de 2.000 e qualquer coisa euros negativos, isso, exatamente, mais ou menos esse valor, agora não tenho aqui as folhas, isso tem a ver com o facto de que houve contas que entraram de um ano que transitaram os pagamentos para o ano seguinte. Eu pedi até à minha esposa, porque na realidade foi ela que tem estado a organizar e a tratar de toda esta documentação contabilística, que verificasse até esta data, portanto até ao mês de maio, e ela fez ali um apanhado e estaremos com qualquer coisa como 3.000 e qualquer coisa euros positivos, não é? Não sei se ela já te deu. Claro que isto não é dinheiro, como vocês compreendem, isto não é dinheiro. Nós temos algumas dificuldades financeiras, bastantes, porque não conseguimos ainda ter um valor certo e regular mensalmente, mas até à data, embora eu muitas das vezes entrasse aí um bocadinho em stress aí com os meus parceiros da direção e lhes picasse a cabeça, a verdade é que mais ou menos sempre tive as coisas muito controladas. Nunca tivemos assim dificuldades nenhumas para fazer face a qualquer tipo de despesa. E ainda hoje não temos. Portanto, as despesas fazem-se sempre
não com o dinheiro ao limite. Portanto, se houvesse 500, para mim era zero. Tinha sempre, a regra geral era este o meu raciocínio. Com 500 euros no banco era zero. E quando havia zero, nem para as canetas havia. Porque, claro, que nós estamos sempre sujeitos a aparecer algum tipo de desgraça, de modo que não há, felizmente, acho que enquanto associação temos vindo a conseguir fazer face às nossas despesas. Mas o futuro é sempre incerto e teremos todos que trabalhar muito para dar continuidade a estes resultados. Agora estou completamente disponível para qualquer tipo de perguntas. Tenho uma. Posso? O tipo de renda que temos aqui é atualizado? Vamos lá ver. Isto é um sarilho tremendo. Portanto, nós fizemos um contrato de comodato. Significava que não pagávamos renda absolutamente nenhuma. Ou seja, durante bastante tempo o senhorio pagou o condomínio e as despesas e nós a única coisa que oferecemos em troca não foi valor, mas foi obras no edifício. Portanto, foram pintados, recuperados. Portanto, inicialmente foi assim. Depois, logo no segundo ano, claro que o senhor pediu 600 euros, pediu logo um valor bastante elevado e eu consegui sensibilizá-lo para que ficássemos a pagar, então, o condomínio. Isto também porque ele também devia muitas das vezes o condomínio ao centro comercial. E o que acontece foi que o condomínio era 318 ou 320 euros e eu disse-lhe a ele, olha, nós vamos fazer o pagamento do condomínio, os 300 euros, com a garantia que você o abate nas despesas, nas dívidas que existiam do condomínio do centro comercial. E, portanto, o que aconteceu foi que, efetivamente, ficámos depois mais um ano a pagar 300 euros, que é apenas o condomínio. Portanto, isto não tem absolutamente nada de renda, não há dinheiro nenhum que vá para o titular da sala. Mais tarde, já este ano, estávamos metidos num sarilho, porque ele aí foi um bocadinho intransigente e, efetivamente, queria um valor aproximado a 600 euros, o valor mínimo a 600 euros. Eu estiquei mais uma vez a corda, não sei se foi um bocadinho bluff, mas disse-lhe ele, olha, nós vamos entregar o auditório, porque efetivamente eu não estava em condições de garantir essa verba. Ele, inclusive, pôs o auditório à venda, nessa altura. Vieram cá ver pessoas ao auditório, mas, por fim, porque nós não tínhamos a garantia da Junta também nos dar dinheiro. Atenção que desde as últimas eleições até à tomada de posse do Sr. José Ricardo não foi paga valor nenhum à nossa associação, aquela mensalidade não foi paga. Depois eu negociei com eles a possibilidade de eles aumentarem-nos um bocadinho o valor pelo facto de compensar a parte de trás, e assim aconteceu, e acontece que eu depois volto a falar com o senhorio e explico, olha, a Junta efetivamente vai continuar a pagar a verba e eu estou em condições de continuar a garantir-lhe esse valor. Mas isto é um valor muito pequeno. Eu disse, olha, Sr. Manuel, sendo pequeno ou sendo grande, uma coisa você pode ter a certeza. Nós nunca falhámos nada. Inclusive, nós cometemos uma gafe que, através da internet, programávamos os depósitos e pagámos alguns 4 meses de renda adiantados. E ele nem sequer os quis devolver para a gente fazer. Mas nós, na altura, também tínhamos alguma folga e conseguimos, fazer face a isso. Portanto, acontece que nós estamos mais este ano, temos mais um contrato, que eu consegui que o contrato fosse assinado, com alguma dificuldade, mas que lá consegui que o contrato fosse assinado, porque está no nome de uma empresa. E, entretanto, o dono faleceu. Agora, para aí, fevereiro ou março. Nós somos, então, os herdeiros naturais. É mais ou menos assim. E, portanto, apareceu-me aqui alguém da Remax que queria tomar conta da sala para vender a sala. E eu expliquei-lhes, meus amigos, nós temos 1 ano de contrato. Portanto, antes de 1 ano vocês podem vender, mas não há possibilidade de sairmos daqui. Entretanto, eu acho que é do vosso conhecimento e posso-vos divulgar, nós temos estado a trabalhar para a Câmara Municipal comprar o auditório. E temos as coisas, nós achamos que se existir, se a palavra valer alguma coisa neste novo executivo da Câmara,
nós achamos que as coisas estão bem encaminhadas. Muito embora já tenhamos feito várias diligências para reunir com a Câmara nesse sentido, inclusive levar lá já a Remax, mas ainda não conseguimos, portanto, chegar a esse consenso. Agora, eu acho que é uma situação muito, muito, muito boa neste momento, porque o filho não tem a perspectiva que o pai tinha, porque o pai chegou a pedir 300 mil euros desta última vez, quando o primeiro contacto que nós tivemos com a Câmara e que os assustou um bocadinho foi que nós dissemos ao dono que nós precisávamos ter uma proposta do dono escrita, que eu pedi inclusive a matriz aquela caderneta predial para enviar para lá e aquelas coisas todas. Eu consegui isso tudo, mas qual é o meu espanto? Quando vem isso, vem a dizer que o dono queria 300 mil euros. E, portanto, a proposta que a Câmara recebeu foi de 300 mil euros. Onde se dizia que era negociável, e isto posso-vos dizer que parte de uma base de 100 mil. Bom, acontece que, agora na minha perspectiva, o dono, o filho, é uma pessoa que não tem nada a ver com isto e está perfeitamente a tentar alienar tudo. Já vendeu uma série de coisas, portanto, eu julgo que nós conseguiríamos isto, nós, Câmara, por um valor ainda mais baixo do que inicialmente acordado. A grande dificuldade é que não tem conseguido existir contacto e eu vou ter que... com a Câmara. O filho não está a tratar nada disso, quem está a tratar é a Remax. Mas a Remax está connosco, eu já os sensibilizei, já tive aí uma reunião com eles a explicar-vos o valor real disto e eles perceberam que estava muito longe daquilo que inicialmente o Sr. Manuel Pita pretendia. Portanto, eles estão perfeitamente em sintonia connosco. Persiste o problema da Câmara. Se bem que eu também posso-vos dizer que eu sinto um pouco culpado porque eu podia ter feito um bocadinho mais para tentar agendar a tal reunião e não fiz. Portanto, devia ter sido mais... Devia ter ligado, não liguei, mandei um e-mail, depois pedi à Remax, mandei um e-mail com o conhecimento da Remax. Novamente, há poucas semanas, voltámos a insistir com a Remax a fazer o pedido à Câmara, porque efetivamente são eles que... Sem eles não se pode fazer. Não vale a pena nós estarmos a reunir com a Câmara, porque não faz absolutamente nada. E portanto, o ponto da situação é este. Também fechamos a tese, também gostava de chamar a vossa atenção. Eu fiz ali um pequeno inventário, um inventário até exaustivo, e que de facto eu acho que é um grande orgulho percebermos que nós temos uma tonelada de bens já, efetivamente. A gente vai somando aos pouquinhos e foi-se comprando aos poucos, mas muita coisa. Temos já bastantes coisas, temos ali um inventário muito recheado, que os valoriza muito também e é um ativo nosso, que deve ser bastante valorizado pela futura direção. Torres, querias perguntar alguma coisa? Queria, como é que é o funcionamento dos subsídios da Junta? Relativamente a este pagamento, como é que processa, como é que tem que ser lá? Bom, os subsídios da Junta, infelizmente, e contra as expectativas que nós tínhamos, continuamos numa de cobradores. Ou seja, temos que insistir para eles nos pagarem os valores. Se houve uma coisa que eu pedi a este novo executivo foi que pelo menos garantissem o pagamento a horas do valor. Portanto, porque isto vocês já sabem que isto é um bocado amador e ninguém anda todos os dias a olhar para a conta do banco a saber se a luz vai cair e se está lá saldo ou se não está lá saldo. Portanto, portanto, o que eu quero dizer com isto é que o que acontece efetivamente é que tem que se andar a melgalos. E qual é o ponto da situação atual? O ponto da situação atual é que está pago até fevereiro. Portanto, faltam os meses de março, abril e maio. O Ricardo está em falha. O Ricardo está em falha, sim. Mas eu às vezes sinto que eu não sei se é mais uma questão operacional do próprio executivo do que propriamente uma falta de liquidez da Junta. Sinto que às vezes é mais uma dificuldade do executivo. Epá, não sei. Eu sei que se a gente insistir com a funcionária, muitas das vezes, passado pouco tempo, temos... O melhor era agendar, ponham isso no automático. Pronto. Dia tal, cai lá. Mais uma vez eu sublinho aqui uma coisa que deve... mais uma vez eu sublinho uma coisa que deve ter em conta, que é o facto de eu nestes últimos tempos ter estado um bocadinho mais ausente
da questão da reivindicação do valor. Eu acredito que se tivesse tido uma ação mais em cima deles, que nós já tínhamos a situação regulada. Mas, enfim, Que seja assim, não é? é muito chato. Inicialmente, nós mandávamos os recibos por e-mail, ele depois pediu que nós mandássemos os recibos por mão e assinados e carimbados, o que, enfim, posso compreender. Eu demorei algum tempo a entregar os 2 primeiros recibos, mas depois acabei por lhes entregar. Pensei que eles depois, entretanto, fizessem o pagamento, mas não seria certamente por causa dessa questão. E, portanto, persiste esse problema, que eu não acredito que seja um problema. Portanto, mas que é algo com que vocês têm que se gerir depois. Obrigado pela explicação. Se não houver mais questões, Tenho uma duvidazinha que é assim. Portanto, relatório de contas. A minha pergunta é se efetivamente as receitas e as despesas estão aqui indicadas numa perspectiva de tesouraria. Ou seja, se efetivamente as receitas correspondem a valores efetivamente recebidos e as despesas a valores efetivamente pagos. Sim. Eu posso dar uma pequena explicação. Nós temos estado a fazer as coisas de uma forma muito simplista, não só para tirar trabalho, mas por alguns condicionamentos legais. Por exemplo, a emissão de uma fatura de um aluguer da sala, que as pessoas se atrasam no pagamento desse aluguer da sala. O que é que acontece? Nós, todos os recebimentos que temos, são todos a nível de donativo. Ora, se nós emitimos uma fatura, isso implica logo a cobrança de um IVA. Depois não se recebe o dinheiro, o IVA fica pendurado. Portanto, há aqui pessoas que existiram algumas dívidas que não aparecem, que nós não acreditamos poder recuperar, e existem algumas outras que estão a acumular, e estou-me a lembrar de uma, essencialmente, que é as pessoas aqui que eu já nem sei muito bem qual é o grupo que está aqui a ensaiar, que veio aqui a ensaiar, e que eles já não pagam já há alguns meses, deviam pagar 80 euros por mês. Portanto, isso não está aqui indicado como recebimentos. Não está indicado como recebimento, não. Não está aí. O que talvez seja omisso é a questão da dívida. Não existe. A dívida não existe. Mas não existe recebido. Não há valores por pagar, nem por... Mas, efetivamente, a minha dúvida é assim, se efetivamente, como é dito, as receitas correspondem aos valores efetivamente recebidos e as despesas aos valores efetivamente pagos, isto no final do período, como temos um resultado acumulado de 2.900 euros, se isto não deveria corresponder ao valor somado do valor em caixa mais o valor de depósitos bancários. Isso tem a ver com a questão do dilatamento entre a cobrança e o recebimento de algumas verbas. Porque o valor que está aí, essencialmente, são 3.000 euros. São... Como é que é? 2.920. Que tem a ver com o valor que a Câmara pagou no ano anterior, respeitando aquele sistema de som que nós instalámos, que foram... Foi faturado só deu entrada no ano seguinte. Embora nós tivéssemos que apresentar a fatura em 2012, ajuda-me, Mónica, Sim. o dinheiro só entrou da Câmara em 2013. E daí existir esse... De qualquer maneira, uma vez que este resultado de 2013 é o valor acumulado de 2012 mais 2013, não é? Sim. Então, neste momento, no início de 2014, poderia corresponder ao saldo de caixa e bancos, não? Ajuda-me. Não, Não? não. A Mónica é melhor vai explicar que eu. Se calhar também não vale a pena estar a entrar... Mas ela sabe. Mas ela sabe. Pronto, eu não sei se eu não sou uma pessoa que me explique muito bem, pronto, mas vou tentar explicar. Eu sei trabalhar, mas não sei explicar as coisas que não se fazem. Acontece que por onde é que eu hei de começar? Que o valor, quando nós temos uma firma, existem sempre desfazamentos entre o caixa, a tesouraria e o que existe efetivamente. Correto? Pronto. No fecho das contas também vai existir isso. No final de cada ano. Mas agora eu não consigo. Claro que consegues, claro que consegues. O ano é o ano Ano fiscal. Sim, o ano civil. 31 de dezembro. Sim. Ou seja, nesta altura, junho,
já se sabe concretamente esse encontro, não é? Deve o haver entre esse. Sim. Este ano. Uma coisa, por exemplo, janeiro, há coisas que não estão consolidadas, não é? Sim, sim. Nesta altura estão, não é? Mas e o balancete é que Nesta deve altura, demonstrar sim. isso. Está, mas agora a questão foi isso que eu vos disse. O balancete recente, fechado a final deste maio, que é aquele que representa toda a atividade até à data, que a Mónica fez. A Mónica fez isto só para entregar ao Manel. Sim. Representa. Já fiz, Onde é que já. está o... Está ali, está naquela pasta azul. Eu não consigo explicar. Eu sei trabalhar, mas não consigo. Mas nós não somos assim. Nós estamos expertos nisso. Se calhar Eu não trouxe da China. Ok, mas aquela coisa não, mas estamos ainda no ponto de informações. Mas se calhar deixar acabar. Deixa lá. Desculpa, nós já estamos a discutir os relatórios e essas coisas todas. Está bem, mas a informação que eu quereria que o Adérico nos avançasse, se calhar vem ao encontro disto, que é o funcionamento da junta. Quando dizes que não é possível, por exemplo, pôr o Peço-te pagamento ajuda porque eu não automático consigo. Sabes no que eu nestas X coisas dia, eu como é que bloqueio. Isso tem a ver, cada um depois fará lá a sua gestão. O que normalmente acontece no Estado, o Estado normalmente primeiro quer a fatura e o recibo e depois é que faz o pagamento. Normalmente é ao contrário de todos os lados. Tem a ver com a programação de pagamentos. Ora, na programação dos pagamentos as despesas vão sendo feitas e quando chega-se ao final do ano, mesmo que não estejam pagas, as despesas devem ser refletidas nas contas, não é? As dívidas e o que se tem a ver. Depois no balancete explicará se foram cobradas ou não foram cobradas, mas uma coisa é as contas do ano, não é? O que é que houve de dívidas e despesas. Mas na junta, o que é que vai? Vai programando, sabe que tem, vou falar um bocadinho o que aconteceu no passado, vai programando aquilo que tem que fazer o pagamento e conforme vai tendo as verbas, vai fazendo os pagamentos. É evidente que a prática anual. em automático não haverá. Não haverá porquê? Porque também tem a ver com as receitas conforme a junta vai recebendo. Não é? Portanto, também estará dependente, penso eu, que deve continuar da mesma forma, até mesmo a própria Câmara faz assim, programa subsídios e por vezes só os faz os pagamentos quando tem receitas. Eu costumo mais vezes dizer isto, dito pela senhora anterior Presidente da Câmara, que dizia que funcionava como uma pool. Quando chegava ao fim, as contas vinham todas à mesa dela e ela, conforme recebia, ia pagando. Senão, não pagava. Tem a ver com gestão. É evidente que há uma das coisas que o Joaquim aqui disse e que faz sentido é que a forma de pressão de fazer a junta, se constantemente, todos os meses, vai reclamando, isto quem trabalha nas empresas também sabe. Há empresas que a gente tem que ligar para pedir dinheiro e há outras que fazem automaticamente. A junta tem que se ligar para pedir o dinheiro. Bom, mas é muito importante esclarecer a situação ali do amigo Barreiros, porque é importante. Claramente é assim, aquilo que o Fernando disse, é isso que está a acontecer. E aqui no balanço, é tão evidente o valor, porque tem a ver com a questão do pagamento que a Câmara teve do som aqui da sala, que são um valor de 3 mil euros, que foi as faturas, nós tivemos que apresentar os orçamentos em 2012. E até recordo-me que tinha que ser no final do ano, porque senão depois eles fechavam o ano e tinham aquela verba para fazer o pagamento de 2012. Ora bem, quando se fechou o ano contabilístico, existia uma dívida para fazer o pagamento. Portanto, as faturas foram feitas à Câmara, mas existia a dívida para fazer o pagamento desse valor. O que é que acontece? No ano seguinte, entra a verba da Câmara sem haver a despesa. Chega-se ao final do ano, depois, com esta diferença. Não sei se me estou a conseguir explicar. É por isso que aparecem os menos 900 mil e 900. Sim, de 2000... E depois no ano a seguir já isso é reposto porque entrou o dinheiro da Câmara. Certo. Exatamente. No período dos 2 anos, uma coisa, portanto, ficou por fazer no primeiro ano, ou que não se contabilizou no Nunca fecha, Sr. Fernando. Nunca fecha no ano certo. Nunca fecha, passa sempre. Transita. Os resultados transitam do... Agora, por exemplo, em maio temos aqui resultados até 31 de maio, mais 4.745 euros.
E se vocês não têm acesso, porque isto é as contas que vamos passar aqui passar ao Manel. Portanto, isto também são valores que não há no banco, mas têm a ver com proveitos que foram... Não, mas convém. depois, se você quiser, Sr. Fernando, se você quiser, a minha mulher não consegue falar em público, mas se você quiser, Se fosse assim a nível informal... se fosse consigo, ela explicava-lhe isso. Agora, assim, com muita gente, fico... Peço desculpa. Não, mas é a nível pessoal, pronto, eu não me sinto à vontade de falar para muita gente. Já estava treinando. É o seguinte, aqui quando diz, neste momento é mesmo o final de 2013. Exatamente, porque esse é o relatório de 2013. Sim. Mas talvez a gente possa falar. Quando quiser. Sai Está todos bem? e fica Não, a monte de Eu não tenho informação. dúvidas que isto está certo. Não é? Sim. Eu só quero é entender. Porque Não, e é fundamental porque nós vamos ser os dois do Conselho Fiscal e temos que conhecer as coisas. Ai, não vão, não. Pois, não sei. Vocês não vão ser Tem de ser ele. está tudo bem, não ponho dúvida nenhuma. Está tudo esclarecido? Então passaríamos, se calhar, já à votação, se não houver mais... Há uma, Há uma, está para que é a situação colocada pelo Jorge Vasconcelos, que propõe, como ele não pode estar presente, aliás, o José também agora acabou de sair e pediu para votar por ele. Como ele não pode estar presente, deixou uma carta ao Presidente da Assembleia. E eu propunha que isso fosse aceito como norma. Quero dizer, quando uma pessoa, um sócio, não pode estar presente, deixa à guarda do Presidente da Assembleia e o Presidente da Assembleia aceita ou não esse... Votar por procuração, não é? Exatamente. O que é que vocês acham? Agora, deixe-me dar só um esclarecimento, porque isso pode às vezes contrariar a lei, e é assim, se não tiver nos estatutos, e nesta alteração, se estiver nesta alteração de estatutos, já se pode consagrar, porque pergunta-se à Assembleia, se estiver de acordo. Se não tiver nos estatutos, se todos aceitarem... Mas nos estatutos onde é que estaria? Está na forma de votação. Está aí nos estatutos? Aqui, nestes acho que ainda não está. Então podemos fazer essa lei aqui na Assembleia. Pode, sim senhor. E se vocês estiverem de acordo... É uma proposta aqui da mesa da Assembleia de que pode ser futuramente, e já incluindo já esta Assembleia, o voto por procuração, não é? Mas o voto por procuração é diferente da declaração de voto. Eu não sei se o que foi feito foi dar uma procuração de voto. Eu acho que é perigoso a procuração de voto. O voto por procuração é uma passagem de delegação de poderes. Alguém. Aqui neste caso, eu pessoalmente aceito melhor uma declaração de voto do que aceito uma... O que é que voto está antecipado. Dessa carta? Exatamente. Então vou abrir já esta Também carta pode para ver o ser que é que o diz. voto por correspondência, não é? Exatamente. Se calhar é este o caso. É esse o Isso é um caso. voto, Pois, se calhar é isso. Sr. Presidente, só uma coisa. Não é aqui o caso, porque aqui estamos... Às vezes é bom estas coisas acontecerem Exatamente. enquanto Claro, é nestas situações. exatamente. Porque imaginem que havia aqui 3 listas. Não é? Sim. Para já, o anonimato estava posto em causa. Não é? Ou não, Portanto, porque isto, não, nós, a partir... Vem dobrado. como vem Por acaso, assim, aqui Eu já posso-vos dizer que no voto antecipado nas eleições, o que acontece é, há um envelope em branco, onde se mete o voto, e depois há um outro envelope onde identifica a pessoa. O Presidente identifica a pessoa, tira o envelope em branco e mete esse envelope em branco dentro da urna. Se houver só um, claro que já se fica a saber quem é a pessoa. Se houver vários, é que já pode haver a dúvida. A verdade é que nós, olhando para outras associações e para outros clubes, eu tenho dúvidas que algum haja com voto por antecipado ou por procuração. Tenho dúvida. E nós hoje estamos a ver isto aqui, uma coisa em família. Estamos aqui entre todos, isto é tudo consenso e tudo corre bem. Mas nós temos a expectativa de que a Gandaia cresça para muito. Não é? E que tenha mais sócios do que o Benfica. Era bom, não é? não, isso não. Se isso pode vir a criar situações complicadas. Só deixo este alerta. Eu, por mim, se quiserem votar assim, tudo bem. Mas acho que é o alerta. A última participação que eu tive, e também como Presidente da Assembleia Geral,
foi na Associação de Comerciantes do Distrito de Setúbal. Era uma das maiores do país. E existia, de facto, duas situações de voto: por correspondência e também por procuração. Qualquer um associado que participasse na Assembleia podia representar até 2 associados, além do seu próprio voto. E por correspondência era esse exemplo que deu aí. Mete-se um envelopezinho dentro de outro envelope e é só aberto na altura do escrutínio, contar os votos, é que é aberto o envelope bem fechado. Neste caso que eu estava aqui a propor, era o envelope, era o voto por procuração. Neste caso aqui, Vasconcelos, é uma espécie de voto. Ele identifica-se como sócio. Esta votação seria da responsabilidade da mesa da Assembleia. Não especifica aqui o nome. Não. Aqui neste caso, a mesa da Assembleia identifica o sócio, Descarrega. diz que é ele próprio que está a votar. Exatamente, o sócio número 20, e era legal desde que a Assembleia aceitasse. E isto depois, na minha opinião, devia de constar, e ficava já a proposta feita, na alteração dos estatutos, o voto pelo menos por procuração. Voto antecipado. Não, Porque uma das coisas. Antecipado. É assim, há aqui uma questão que é. Uma coisa é o voto antecipado. O voto antecipado eu acho muito bem. É entregue ao Presidente da Assembleia ou à Comissão Eleitoral. Sim, não é preciso ser por correspondência. Até pode ser, já percebi. Pode ser criada uma Comissão Eleitoral. Isto não se chama voto nem antecipado. Nesse caso é antecipado. É antecipado. Nesse caso é antecipado. É antecipado, ele não está a dar Não, procuração a ninguém. Procuração ele dava-me a mim. Sim. Ou dava a outro qualquer. Ou dava ao Presidente. É aqui neste local. Isso é antecipado. E agora? Não é antecipado. É. Ele já votou. Mas ele não votou, ele não escreveu nada. Não procurou. Não, ele deu a procuração para votarem por ele. É isso, é. O meu pai tem razão. É isso, eu não concordo. Propunha, uma vez que agora é uma situação ainda muito familiar, não é? Mas que se propusesse, que propunha, aceitava-se, o Jorge Vasconcelos, vocês lembram-se, ele Claro, falou, claro. não há mais residualista, e propunha que isto ficasse regulamentado no futuro. Mas o voto antecipado. O voto antecipado. Não, mas O voto de procuração. o voto por procuração dentro daquela premissa que o meu pai falou também não me parece mal. Vamos só perceber uma coisa. Por procuração, Uma das coisas. não estou muito nessa. Uma coisa é o voto antecipado, eu acho muito bem. A pessoa não pode estar presente, A pessoa não pode sabe estar que vai ter dentro de um eleições bloco e fechado. vai. Ok, eu não me agarro a isso, não tenho dificuldades em a aceitar isso. pessoa Agora dizer, opa, tu votas por mim e por... fica regulamentado de que a pessoa identifica-se e mete dentro do outro envelope em branco Dimensões também. e salvaguarda a independência da pessoa. Agora, recordar aquelas velhinhas que vão acompanhadas com Exatamente. um fio e ele vota em quem ele Quem quiser. quiser. Isso não. Está bem, mas se for duas pessoas, se for a tua mulher que não pode vir ou alguém. faz antecipado. Faz antecipado. Tem razão, eu concordo com vocês. Por procuração que eu pessoalmente... Vocês sabem que eu estou a fazer Sim. a ata, não é? Ok. Então eu ponho aqui. Foi proposto que a partir desta sessão se aceitassem votos antecipados. Dirigido ao Em Presidente da Assembleia Geral. envelope fechado. Envelope fechado dirigido ao Presidente da Assembleia. Da mesa da Assembleia. Por procuração, acho que isso é... Sim, tem perigos, eu também sei que sim, mas um ou dois. Um dia chega aqui um que andou ali a ameaçar as velhinhas lá fora.